Ô, gente, deixa eu falar uma outra coisa com vocês. Foi bom eu ter pensado nisso. A turma da manhã, o que que eu estou fazendo? Eu estou gravando as aulas, aí eu tenho um canalzinho no YouTube que eu só uso para colocar a aula e depois mandar para algum lugar, sabe? Então, o que que eu fiz com a turma da manhã? Eu salvei a aula deles, sabe? E aí, depois que a aula foi para o YouTube, que gerou um link, eu peguei o link e mandei no grupo. Eu vou fazer isso com vocês também, tá? Eu vou subir essa aula, aí eu gravo, mando no link para vocês. Se aí alguém perder a aula, pronto, pode assistir, tá bom? E lá tem inúmeras aulas, tá? Tanto daí de Capelinha quanto aqui de Diamantina. Então, se vocês quiserem entrar lá para assistir, tem de estequiometria, tem uma porrada de coisa. Tem aula de 9º ano, de 1º ano científico, 2º ano, tá? Tudo junto. Ô, Edson, você tá me O chamando? nome mesmo? Oi, Sou eu Lívia. não. É o nome mesmo do canal, Eric? Ah, eu não tenho a mínima ideia. Eu vou te mandar o endereço, você já vai direto para ele. Sabe? Eu não entendo Ah, tá. tem que ter nome, não, Lívia. Você me desculpa. Porque a idade aqui é muito. Eu custei aprender a mexer em caixa eletrônico. Sabe? Para eu dar essas aulas aqui, gente, eu tive que ter uma paciência, assim. Marcela, minha esposa, me ensinando, muita gente. Tá? Eu mando o link, que eu acho que ele já te direciona direto. O pessoal da manhã hoje deu conta de assistir direitinho. Tá? É coisa que eu fiz só Tá para bom. receber a aula mesmo. Obrigada. Tá bom, filho? Você desculpa. Tá bom, Tá? obrigada. De nada. Então, bora lá, gente. Vamos ver aqui. Então, primeira coisa, a gente vai estudar gás, Lívia, porque o gás ele tem uma amplitude elevada, uma amplitude grandona. Então, vamos entrar lá na física de Michele. Se a distância é grande, o que que eu falo da força de atração, Éristo? É alta ou baixa? Baixa. Por quê, filho? F é igual a KQQ dividido por distância ao quadrado. Justamente, muito bom, velho. Então, nota, a gente lembrou lá da lei de Coulomb. A distância e a força são inversamente proporcionais. E vale lembrar que a distância é ao quadrado. Se as moléculas de gás elas são extremamente afastadas, a amplitude é elevada, se a distância é grande, a força é muito pequenininha. Ou seja, a força que uma molécula exerce na outra é muito pequena. Então, equações extremamente simples, elas vão o quê? Dar conta de resolver um tanto de situação para a gente. E Ô, aí, Eric, oi, filho, pode falar. o que é amplitude? Amplitude é distância. Tá? Quando a gente Só fala, por distância? exemplo, quando a gente fala o seguinte, a diferença de líquido para o gás, o líquido tem as 3 liberdades de movimento. Vibra, rotaciona e translada. A mesma coisa do gás. Mas só tem que o líquido, as moléculas têm uma amplitude pequena. Elas estão mais próximas. Tá? As moléculas de gás elas estão mais afastadas. A amplitude, um ponto ao outro, é o Ah, quê? É tá. maior. Quando a gente fala em amplitude Entendi. térmica, acho que fica mais fácil eu te dar esse exemplo. É a distância de um ponto a outro, do mínimo para o máximo, não é isso? Você vê com o Mateusão doidão? Uhum. Perfeito? Então, quando a gente fala em Aham. amplitude de translação, é porque uma molécula está bem afastada da outra. Então, ela dá conta de girar, entendeu? E não exercer tanta força. Tá bom, filho? Uhum. Obrigado, Eric. De nada. Boa, Fernanda. Muito bacana. Tá? Então, esse estudo, muita coisa da química moderna veio com o estudo de gases. Sabe? Então, a evolução da química veio com o estudo de gás. Tá? Então, você está perfeito, você está coberta de razão no seu raciocínio. Tá? Foi muito bacana. Beleza? Então, bora aqui. Senhores e senhoritas, vamos ver aqui, olha só. Quando a gente vai para estudo de gases, a gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa, a lei geral dos gases. Vocês lembram como que é a lei geral dos gases? P vezes V, divide por T, igual a P vezes V, divide por T. Isso, boa, gente. Foi muito bacana. P1, V1 sobre T1 vai ser igual a P2, V2 sobre T2. Então, nota, por aqui eu faço as transformações.
Quando ela é isotérmica, eu corto temperatura. Lei de Boyle. Quando ela é isobárica, lei de Gay-Lussac, eu corto a pressão. Quando ela é isovolumétrica, lei de Charles e Gay-Lussac, eu corto o volume. Tá? Então, a partir daqui, desculpa, eu tenho as transformações gasosas. Hoje nós vamos calcular a mistura gasosa. Fugiu a palavra. Mas vamos lá. Gente, o que é a base do estudo nosso hoje? Hoje nós vamos cacetar uma coisa. Quando a gente estuda estequiometria, ela funciona do seguinte modo. Eu tenho aqui a definição de 1 mol. Só para a gente relembrar uma coisa. 1 mol equivale para a gente a um tripé. Então, 1 mol equivale para a gente a 3 coisinhas. Um mol equivale à massa molar. Aquela que eu calculo lá na tabela. 1 mol equivale ao volume molar. E o que eu quero? Eu quero isso aqui hoje. Ó. Isso aqui que eu quero estudar com vocês hoje. Equivale ao número de partículas. Ô, Cacá, vamos lá, meu ajudante. Que número de partículas é esse, filha? 6. Tem um cachorrinho latindo aí, Cacá. É minha cachorrinha, eu não gosto que eu falo, não. É 6 vezes 10 a 23? Ou a menos Isso. 23? Como que chama esse número? Número de Avogadro. Agora a gente vai para a hipótese de Avogadro. O Avogadro, gente, ele viu que volumes iguais de quaisquer gases, ou seja, volumes iguais de gases diferentes, mantidos sob mesmas condições de pressão e temperatura, vai encerrar o mesmo número de partículas. Tá? Por exemplo, se for 22,7, é 1 mol. Se for 1 mol, vale 6 vezes 10 a 23. Se eu passo esse volume para 45,4, eu vou dobrar o número de partículas. Oi, Ana Clara. Não, Ana, não tem problema não. Para mim você estava me chamando a atenção, tá? Tá bom, filha, desculpa eu, tá? Então, gente, nota o seguinte. Esse número de partículas, a gente vai trabalhar com esse número grandão, tá? Tem problema não, Ana. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse número. Tudo tranquilo? Belezete? Então, gente, olha só. Primeira coisa que a gente vai começar arregaçando a aula de hoje. Hoje nós vamos arrebentar nessa aula. A partir de agora, tudo nós vamos destruir. A gente já destruiu para trás, vamos destruir para frente. Vamos meter bronca. A gente vai ver agora o chamado... Desculpa, não é número, não. A gente vai ver a hipótese de Avogadro. Opa, faltou um ozinho aqui. Então, bora lá. O Avogadro, ele rezava isso pra gente. Então, se eu tenho volumes iguais de gases diferentes, mantidos a uma mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de partículas. Tudo bem, gente? Então você viu, qualquer gás, pode ser CO2, H2, qualquer um deles. Aí hoje de manhã me perguntaram, se for líquido? Se for líquido, peraí, por enquanto eu não estou estudando, não. Eu estou estudando estudo físico dos gases. Para líquido é outra coisa, é fluido, é mecânica dos fluidos. Tá? Por exemplo, você vai estudar. Mas eu não estou preocupado com isso agora, não. Tá? A gente está preocupado com isso aqui. Gente, alguma dificuldade nesse número de Avogadro, nessa definição?
Belezete? Chucrutíssimo? Fala, Eric, Edson. Manda, filho. qual que é o número mesmo? Tá, deixa eu colocar ele aqui embaixo para vocês. Então, o número de Avogadro, ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu vou colocar o 23 aqui separadinho. Ah, não, eu acho que eu dou conta. Quer ver? Eu aprendi um treco. Ah, menino! Olha o 23 aí. É Tá? besta. Belezete? Nossa, Você viu quem é só? anônimos lá dos Internacional. Estados Unidos? Tem É esse besta. treco aqui, ó, Ô, que eu não sei Eric, como é que fala. Alt GR, aí eu vou lá nos numerinhos. Fiquei brigando com esse treco. Gente, Alt. e o número impressionada. de mouse é a mesma coisa? Não entendi, filho? O número de mouse é a mesma coisa? Justo. Olha aqui para você ver aqui em cima, Edson. O que eu coloquei aqui para você, filho? Aqui. Um mol. Notou? Então, esse número de Avogadro, ele está intimamente ligado com o volume molar. Tá? Porque o volume igual de gases diferentes vai ter o mesmo número de partículas. Se você pensa, condição de temperatura e pressão, a gente pode ir lá para o número de mols. Perfeito. Se eu tenho 45,4, eu tenho 2 mols, não tem? Então eu teria 12,04 vezes 10 na 23. Entendeu, Ah, Edson? tá. Você vai arrastando, Entendi. você vai fazendo a proporção. Tá bom, filho? Show. Então, beleza. Valeu. Gente, essa primeira partezinha, alguma dúvida? Não? Tranquilo. Não. Então, beleza. Então, vamos apagar isso aqui porque eu vou... Tá gravando. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagenzinha. Ô, Fernanda, bacana, muito legal sua pergunta. Vamos discutir o porquê disso? Olha só, até um tempo Ô, Eric, atrás... rapidão Pode aqui. ficar à vontade, filho. Desculpa, viu, por ter mandado aquela Não, mensagem. Foi oh, errado. não tem problema não, filho. Eu Viu? fiquei foi rindo. Na hora que eu vi Você ficava aquela achando que mensagem, era eu eu pensei, falando, você presta atenção, perdão. preocupa não, tá? Ai, vambora, gente. A dar aula pra vocês é divertido demais, a gente ri muito. Quem dera, daqui a pouquinho a gente vai voltar, vai estar dentro de sala de aula, que é bom olhar pra vocês aí. Então, ô Fernanda, foi muito bacana o que você falou. Olha só, alguns livros mais antigos, Fernanda, eles usavam esse volume molar que eu coloquei naquele tripézinho lá, sabe, do mol, ele colocava como 22,4. Opa, fiz uma coisa errada aqui. Eu ia pegar aqui um negócio aqui, aí eu não peguei. Então, até tempos atrás, o volume molar era 22,4. Para uma pressão de 1 atm. A pressão de 1 atm, eu posso transformá-la em várias outras unidades. E a unidade principal de pressão na CNTP é Pascal. Então, 1 atm, ele é considerado 760 milímetros de mercúrio, mas é também considerado 101 mil, então vou colocar um número aqui embaixo, tá? Ele é considerado também, então vou colocar aqui, ó, igual, porque está muito feio aqui, 101.325 Pascal. É a unidade de pressão. Então, isso aqui tudo indica a mesma coisa. Aí, nota, quando a gente está usando a lei geral dos gases, olha que barato que foi sua pergunta, Fernanda. Olha como que fica legal para a gente. Vamos lá, eu vou ter P1, V1 igual P2, V2, todos eles sobre T. Então, vamos chamar P1 vezes V1 de uma constante qualquer. Eu vou chamar de K. Tá? Eu poderia colocar um T aqui embaixo. Mas isso não vai afetar em nada a amizade nossa. Eu só quero que você entenda uma coisinha para mim. Esse meu produto pressão-volume, eu quero que ele fique constante. Fernanda, para ele ficar constante, se eu aumentar a pressão, o que eu tenho que fazer com o volume? Eu acho que a Fernanda estava... Vamos lá, Fernanda? Ó, nota aqui. Isso aqui, para mim, tem que ficar constante. Tá bom? Então, nota aqui, ó, filha.
Se você pega e aumenta a pressão, Eriston, o que eu faço com o volume? Diminui. Repete que não cortou. Desculpa, filho, olha lá. Para isso aqui ficar constante, se eu aumento um lado, o que eu tenho que fazer com o outro? Diminuir. Diminuir. Tá? Então, por exemplo, Fernanda, olha só. Eu tenho aqui cadê? Aqui. Eu tenho aqui um frasco. Se eu estou aumentando a pressão, eu estou apertando, não estou? O que eu estou fazendo com o volume, Fernanda? Não estou diminuindo? É porque para manter essa constância isso tem que ocorrer. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Tá, Fernanda? Então, hoje, deixa eu ver aqui. Ah, boa, Fernanda. Então, nota aqui, Fê, olha para cá fazendo favor. O que a gente utiliza hoje? Hoje a gente utiliza que a pressão igual a 1 atm, ela continua equivalendo a 760 milímetros de mercúrio. Mas para facilitar a conta, para eu não precisar usar esse número quebrado na hora de fazer conta para a gente, utiliza-se para o Enem uma unidade igual a 100 mil ou 10 elevado à quinta Pascal. Ou seja, Fernando, olha lá, eu diminuí a pressão, concorda? Se você diminui a pressão, o que você tem que fazer com o volume? Aumentar. Ou seja, o volume utilizado hoje na CNTP, vamos ver aqui o que a Fernanda falou conosco. Ah, boa, Fernanda, é isso aí. Pegou o jeitão, filha? Então, aquele volume que antigamente era 22,7, só por adequação, a gente usa hoje 22,7. Era 22,4, desculpa, eu tinha falado 22,7, né? Era 22,4. Por ter arredondado a pressão, eu subi com o volume para 22,7. Só por isso, filha, é só para adequar a conta. Porque fica mais fácil na hora de a gente fazer conta utilizar Pascal em 100 mil do que 101.325. Entendeu, Fê? Inclusive, eu acho que na apostila de vocês, me dá um minutinho. Eu não sei se fala. Ah, ô Fernanda, você está com a sua apostila aí, filha? Se você tiver, você faz um favor para mim, na página 35. Olha para mim no rodapé lá da página 35. Tem essa explicação que eu acabei de te dar. Olha que legal. Tá vendo um asterisco aí? 1 atm de pressão equivale a o número aí elevado à base 10. De 10 elevado à quinta. Ah, boa, Fernanda. Então, é justamente para isso. É só para adequar. Para ficar mais fácil para a gente, com a graça de Deus. Tá bom? Belezete? Ô, gente, então já vamos aproveitar uma coisa aqui. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Espera aí que alguém fez uma pergunta lá no chat. Espera aí que eu vou chegar lá. Aguenta aí só um instantinho que eu estou apagando aqui. Ô, Fernanda, não tem nada que agradecer, não. Você precisando, chama aí, tá? Senhores e senhoritas, vamos para cá todo mundo fazendo favor. Olha só. O que a gente vai fazer agora, a gente vai estar trabalhando em cima de quê? De uma equação. Uma equação chamada equação de Clapeyron. A gente já viu isso pra caramba. Equação de Clapeyron. Opa, desculpa o Y depois. Clapeyron. Então, essa equação ou lei de Clapeyron, ela fala o seguinte. A pressão vezes o volume, ela vai ser igual a N vezes R vezes T. Então, isso aqui é nosso ponto de partida para a mistura gasosa daqui a pouquinho. Tá bom? Senhores e senhoritas, bora lá. Vamos fazer uma legendinha aqui para gente. Vou colocar aqui. Legenda. P. O que é P? Pressão. Boa. Eriston, unidade. Pressão é Pascal. Isso, na CNTP é Pascal. Então, ela pode ser o quê? ATM, milímetros de mercúrio, ou, eu vou colocar em maiúsculo aqui, ó, Pascal.
Então, essa que é a fodástica nossa. É aquela que Fernanda me perguntou. Tá? Então, ela é nossa origem aqui. Vamos ver se ela vai caber aqui. Cabe. Deixa eu ver mais pra cá. Aí, coube ali. Aí, gente, eu vou para V. V é o quê? Volume. Unidade? Litros. Isso, filho. Boa. Litros. Depois, N. Que é um É N? aquela constante de Avogadro. Quase, quase. É Número a de mols? massa molar dividindo Fala aí, Lara. por Quantidade de outro. matéria? É a quantidade de matéria, é o número de mols. Isso, moçada. Ô, gente, eu tô gostando pra caramba. Tá? A aula tá sendo aula de vocês, igual a turma hoje do pré-médio. A aula é deles. Vocês que estão dando aula para mim, eu estou direcionando. Então, o número de mols, Laila, como é que eu calculo? É a massa molar dividido pela massa total. Inverte. Ou é o É contrário? o contrário, filho. É a massa Contrário, né? dividido pela massa molar. Tá? Ai, que Entendi. raiva, hein, Laila? Lembrou direitinho, inverteu. Ah, nem vontade de dar um murro no Eric. Então, vamos lá. Agora, Eriston, vamos ver aqui, tem uma perguntinha pra gente. Isso, Fernanda, boa. Massa pela massa molar. Certíssimo. Então, depois disso aí, a gente tem o R. O R é a constante universal dos gases. E essa constante universal dos gases, ela vale 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, olha a unidade dessa coisa toda. Ó. A gente vai ver por quê. Ó. Se eu estou separando o R, vai ficar P sobre V, P vezes V sobre N sobre T. N mol, T Kelvin. Ô, Eric, Fala, filho. onde que entra aquele número de Avogadro que você tinha falado mais cedo? Guarda aí. Aquele número de Avogadro a gente vai muito utilizar quando eu tiver, o Eriston, CNTP. Tá? Lembra Ah, tá. lá que tem que estar constante? Aqui não, essa aqui eu vou usar muito quando eu estiver fora da CNTP. Se eu estiver na CNTP, eu uso Avogadro. Se eu estiver fora, eu venho para cá. Tá? Porque eu vou ter a Você temperatura. pode dar um exemplo para mim de como é que usa aquele Nzinho do massa sobre mm? Claro, claro. Então, O que peraí, deixa eu só significa? passar a legendinha aqui. Eu te prometo que o próximo passo é te dar um exemplo do N. Tá? Obrigado. Então, bora. De nada, filho. Então, qual que é a outra unidade disso aqui? Ele pode ser dado também em 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, gente, nota. Deixa eu até fazer uma coisinha aqui. Vou tentar fazer assim. Acho que se eu puder juntar tudo aqui. E o próximo que a gente tem vai ser... quer ver? Deixa eu até pensar. Aí, agora eu acho que ficou até melhor. E o outro vai ser igual a 8,14 Pascal vezes metro. Olha, entrando de novo a sapiência. Sobre mol vezes Kelvin. Então, nota, de todos esses, esse último, olha o que variou para a gente. Pressão ATM, pressão milímetro, pressão em Pascal. Volume litro, volume metro cúbico, que são 1000 litros. Tá? Tudo bem, gente? Qual que é a mais utilizada para a gente? A mais utilizada é essa aqui. Então,
99,9% dos casos, eu uso essa danada aqui. Tá bom? Não fiquem achando, não preciso memorizar. Precisa. A gente tem que entender isso aqui tudo. Ô, Ariston, olha como que a gente calcula um N. Eu vou fazer por regrinha de 3 e vou fazer pela fórmula, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que nós tenhamos 176 gramas de CO2. E eu quero calcular o N para ele. Então, a primeira coisa é calcular a massa molar do CO2. A massa molar do CO2 é: o carbono pesa 12, o oxigênio pesa 16, mas eu tenho 2. Então, isso aqui me deu uma massa de 44 gramas por mol. Vamos aumentar a caixa aqui. Tudo bem, Ariston? Então, a massa molar eu já tenho. Então, para a gente calcular o número de mols, N vai ser igual a massa 176 dividido por 44. Ah, tá. Lembrei. Lembrou, filho? Que bom. Aham. Então, nota. Vamos dividir isso aqui. Então, o N vai ser igual a 4. 4 mols. Entendeu, filho? Beleza? Beleza. Ô, gente, olha o que eu passei aqui de como calcular o N. Isso aqui é extremamente importante, pelo amor de Deus. Isso aqui, para mim, ó, queria muito, mas muito, que vocês guardassem isso aqui para mim. Tá? Vou precisar demais da conta que a gente guarde isso aqui. Faltou um pedaço dela ali. Mas deixa aqui, o N é igual a massa dividido pela massa molar. É o que a gente fez aqui. Tá? Guardou? De boas? Então, isso aqui, estrelinha para ele que eu vou precisar guardar. Equação de Clapeyron. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, bora aqui. Vamos apagar isso aqui que eu quero ficar só com Ô, a... Eric, Oi, pode falar, filho. rapidinho. Você falou que essa 0,082 é a mais usada, não é? Justo, justo. E você não falou que a pressão é dada em Pascal? Sim. Então, por que você pode usar Pascal e ATM na mesma equação? Peraí. Na equação, ela se adequa a isso aqui. Se ele te pede para você calcular em números oficiais, eu vou usar 8.14. Você só vai se adequar, Ariston, à realidade do seu problema. Por exemplo, se a pressão for dada em ATM, você não precisa converter, você já calcula aqui, porque isso aqui é equivalente. Ah, tá. Entendeu, filho? Aí depende do que ele te fornecer. Ô, gente, olha como que a pergunta de Ariston ela foi bem legal. Ele falou assim, Eric, olha como que foi inteligente aqui, ó. A unidade principal é Pascal, mas por que eu uso mais 0,082? Porque a pressão ela é muito mais usada te falando o quê? 0,082. Você quer ver uma coisa? Você já escutou falar ácido de enxofre 6 ou ácido sulfúrico? Sulfúrico. Tá vendo? E o ácido sulfúrico não é nome oficial. Tá? Por quê? O nome oficial, por exemplo, do SO3, que é o óxido sulfúrico, é óxido de enxofre 6 ou trióxido de enxofre. O oficial é usar o número de oxidação entre parênteses. Tá? Então, o nome usual, muitas vezes, ele torna tão corriqueiro que a gente acaba usando. E a pressão, a maioria das vezes, a gente vê pressão aonde? Em ATM, Ariston. Os exercícios, muitos você vai encontrar em ATM. Então, é só adequação do problema. Tá bom, meu amigo? Beleza? Entendi. Mas foi Obrigado, muito bom Eric. você ter falado isso. Valeu. Então, bora lá. Vamos embora aqui. Deixa eu apagar isso aqui, essa legendinha. Tá? E tenho aqui. Ô, Cacá, enquanto eu estou apagando aqui. Sua cachorrinha tem quantos anos, Cacá?
Deve estar brincando, a cachorra não tá aí, né? Então, bora aqui, povo. Ok, Eric. Ah, me deixou no A minha vácuo, né, cachorra. mulher? É porque o fone às vezes não funciona, até Aham. no microfone. Uma tem 6 anos e a outra fez 1. É, Mas é o meu esse pititinho aqui mês. tem 15 anos. Sério? Sério. Eu E também tenho bravo, um viu, com Edson? É um pit poodle. Se você bater o pé pra ele sai correndo. Ele é mansinho demais. Eu tenho um aqui também que tem 15 anos, pastor É? belga. Eu acho o pastor belga bonitão. Esse daqui de casa, ele tá mais pra lá do que pra cá. Tá ficando cego, O meu também. surdinho. Tem o quê? Não tem um mês, tem 2 semanas. Ele fez uma cirurgia, tirou um tumor O meu tá com o pé na cova já. monstruoso. O cachorro voltou outra coisa. Tá latindo, pulando. Mas tá bom, vamos voltar Nossa, pra aula lógico. aqui. Eu gosto demais. Ô, Cacá, depois eu tenho que combinar um negócio com você. Então, bora aqui. Viu? Tá? Lembra que eu te falei da ração? Aham, lembro sim. A gente tem que combinar, A gente- tá? Então, Viu? gente, nota. Essa equação de Clapeyron aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou agora calcular uma coisinha muito legal, chamada densidade. Opa, inverti. Densidade gasosa. Ô, Gustavo, o senhor tá aí? Tô sim, Eric. Manda aí para mim, meu amigo. Como que o senhor calcula a densidade? Massa sobre volume. Justo. Então, deixa massa sobre volume. Então, massa sobre volume. E a partir desse raciocínio nosso, nós vamos tentar incorporar isso aqui nessa equação. Nós vamos tentar jogar ela ali. Tá? Eu vou ter que arrumar um jeito. Mas nota, aparece massa aqui nessa reação para mim? Desculpa, nessa equação? Explicitamente, não. Não. Então aqui eu não tenho massa. Se eu troco alguma coisa aqui, Gustavo, eu posso ter massa? Pode. O quê? Tanto o número de mols quanto o volume. Boa! Como que eu calculo o número de mols aqui, Ariston? M sobre Mzinho. Inverte. Mzinho Massa. sobre MM. Massa pela massa molar. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Opa, não é isso que eu queria não, Jack. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse maluco agora, trazer ele para cá. Eu vou escrever ele aqui de um outro jeito. Vamos ver se vocês concordam. Eu vou ter pressão vezes volume vai ser igual. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então vai ficar M vezes R vezes T. E aqui eu tenho a massa molar. Tá? Então, primeiro passo nosso. Vocês entenderam o que eu fiz? Sim, Sim. senhor. Vê se alguém não entendeu o que eu fiz até agora. Pode ficar à vontade, gente. Pode falar. Eu tenho por obrigação estar explicando. Tá tudo bem até aí? Então, bora lá. Senhores e senhoritas, eu vou multiplicar isso aqui cruzado para poder tirar esse denominador aqui. Então, isso aqui vai ficar assim para a gente, ó. Ver se cabe aqui. Se não couber aqui, eu passo lá para o outro lado. PV igual... Opa, mentira. PV, massa molar, igual MRT. Então, dá até para usar uns pontinhos aqui para não ficar esse garrancho. Então, nota lá, eu multipliquei cruzado. Se eu passo o V para cá, eu já começo a tomar corpo. Então, eu posso fazer o seguinte.
P vezes massa molar vai ser igual M, R, T. V. Passei o V dividindo. Opa, é aqui, Eric. Tudo bem? Tudo. Me falem uma coisa. O que é isso aqui para mim? Densidade. Ah, Densidade. espetacular. Olha a volta que nós demos para chegar aqui. Tudo bem? Então, quando eu fiz isso, gente, eu posso substituir isso aqui tudo e escrever ele assim, ó. P vezes... Opa, fiz um treco aqui, maluco. Massa molar vai ser igual a densidade vezes R vezes T. Olha como que já está começando a ficar bonito. Agora eu quero isolar a densidade. Então, isso aqui que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ficar para a gente pressão vezes massa molar igual a densidade. E aqui eu tenho RT. Vou até chegar um pouquinho para cá. Joia? Então, moçada, olha que lindo. Olha o que a gente vai fazer. Nota, então a densidade ela é diretamente proporcional à pressão, ela é diretamente proporcional à massa molar e é inversamente proporcional à temperatura. Vamos pensar todo mundo junto? O que acontece num balão quando você esquenta? Sobe. Sobe. Quando você esquenta, aumenta a temperatura, as moléculas separam um pouquinho mais, aumentando o volume, a densidade diminui. A densidade diminui, o balão sobe com aumento de temperatura. Tá? Vamos voltar aqui a um raciocínio que eu fiz com Fernanda lá no início. Fernanda, você está aí? Fernanda. Ah, Fernanda tá. Desculpa, toda hora eu esqueço. Fernanda, olha para cá, por favor, filha. Você lembra, Fernanda, quando a gente estava discutindo a respeito de pressão e volume, que eu fiz assim para você, ó, tem aqui, se eu começo no frasco, abaixar aqui, ó, eu estou aumentando a pressão, estou diminuindo o volume. Tá? Então, pressão é inversamente proporcional ao volume. Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Tá? Então, nota, a pressão e a densidade são diretamente proporcionais. Aumentou a pressão, aumenta o volume. Tá bom? Então, bora lá. Justamente, Fernando, isso aí. São inversamente proporcionais, pressão e volume. Senhores e senhoritas, essa primeira adequação nossa aqui, posso considerar sabido? De boaça? Então, bora lá. Sim, Eric. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos agora para a seguinte coisa. Vamos pensar nas misturas gasosas. Opa, que tanto de gasosas. Misturas gasosas. Essas misturas gasosas, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui um frasco. Nesse frasco, a gente tem o seguinte. Eu estou fazendo esses barulhos. Então, tá aqui pra gente, ó. Então, aqui tá fechado, tá? Isso aqui tá amarrado, tá fechado aqui. Vamos pensar que aqui dentro, moçada, eu tenha o seguinte. Não, vou escrever com isso. Vamos pensar que aqui dentro eu vou ter O2, eu vou ter
N2 e eu vou ter H2. Eu quero esses gases. Pode ter qualquer outro tipo de gás. Tá? Isso aqui, para mim, gente, tá fechado. Essa coisinha aqui tá tampado. Tá? Então, o trequinho aqui tá fechado. Vai dar interseção aqui. Ah, não, esse vai ficar muito feio. Tá bom. Tá fechado. Tá tudo tampado. Pensa que isso aqui tá colorido. Tá bom? Aí, não vai escapar gás. Como que eu calculo a pressão total aqui dentro, gente? Isola a pressão naquela equação? Peraí. Repete, vamos ver. Repete fazendo. Foi, Ariston? Foi. Manda de novo, filho. Desculpa. Isola a pressão naquela PV-NRT. Tá, que pressão? Ah, desse bocado de gás aí. Ô, Ariston, nota o seguinte. Esse sistema, ele tem 3 gases. Opa, veio uma ideia aqui, vamos ver? Justamente, Fernanda, foi brilhante. Nota, Ariston, a pressão total, ela vai ser formada pela soma de cada pressãozinha dessa. Tá? Então, a pressão total é a pressão de N2 mais a pressão de H2 mais a pressão de O2. Ou seja, independente da quantidade de gases que eu tiver aqui, moçada, o que vai acontecer? Aqui é 2. Tá? Eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou ter a pressão total, o somatório dessas pressões parciais. Tá bom? Tudo bem? Podemos seguir? Tudo. Lívia, Aham. você está entendendo isso aqui, Lívia? Oh, Tá de boas, filha? sim. Se precisar, você me para, tá? Tá Então, bom, gente, nota o seguinte. Nesse caso, na equaçãozinha que a gente tem, de PV igual a nRT, é a equação de Clapeyron. Então, se eu quiser calcular agora a pressão parcial, então a pressão parcial ela vai ser calculada como sendo a pressão 1, que é igual ao número de mols 1 vezes R vezes T sobre o volume ocupado, o volume do recipiente que a gente tem. Então, aqui, gente, eu tenho o cálculo da pressão parcial. E à medida que eu calculo a pressão, por exemplo, de N2, então é a pressão de N2, número de mols de N2 aqui dentro, RT e o volume do recipiente. Tá? Então, para calcular a pressão parcial, ela está aí. Tá? Então, para calcular a pressão parcial, tem isso. E aí, logo depois que você calcular todas as pressões, vem a lei de Dalton das pressões parciais. O parciais, faltando um i aqui. Então, a lei de Dalton das pressões parciais, ela vai falar o seguinte para a gente. Ela vai falar que a soma, a pressão total, ela vai, aqui fica aparecendo platina, vamos voltar, vamos colocar o T maiúsculo, pressão total, escrever, total, ela é igual a P1 mais P2 mais, e aí, quantas pressões eu tiver. Tá? Então, a pressão total, ela vai ser para a gente
o somatório das pressões parciais. Então, pressão parcial. Vou colocar aqui um igual. Estou igual o árabe escrevendo para trás. Então, a pressão total vai ser isso. Tá? Então, a pressão total é um somatório das pressões parciais. Tá legal? Aqui, pressão parcial. Somatório de pressões parciais. Aqui eu teria que ter colocado parciais. É só corrigir aí pra gente. Ficou claro na lei de Dalton o que que é, gente? Ficou. De boas? E se eu quiser Uhum. calcular o volume ocupado por cada gás? Só se somar também. É só fazer a mesma coisa. Tá? Então, o volume parcial que eu tenho, o volume parcial. O volume parcial ele vai ser V1 vai ser igual a N1 vezes R vezes T sobre a pressão exercida pelo sistema. Tá? Então, ali eu trabalhei com volume parcial. Olha que barato. De boas? E aí, gente, como feito na lei de Dalton, eu tenho a lei de Amagar. Lei de Amagar dos volumes parciais. Alguém se habilita a me ajudar aí? Ajudando em quê? Enunciado para mim, como que eu poderia colocar igual está no de cima? Vai ser igual o da pressão de Dalton ali? Só que Justamente a com mesma volume? coisa. O volume total é igual a quem, Gustavo? A soma dos volumes parciais. Justamente. Mais V2, mais... E aí vai embora. Tuc, tuc, tuc. Tudo bem, gente? Então, a lei de Amagar seria volume total somatório dos volumes parciais. Chucrutíssimo. Tamo junto? Sem problema? Chucrute. Sim, Chucrutíssimo, então. Junto, Eric. Então, beleza. Deixa eu só ver o que vem mais aqui pra gente. Fração molar. Fração molar é muito legal. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui. Bora lá. Então, agora a gente vai estudar a chamada fração molar. Então, notem o seguinte, o que a gente está fazendo. Fração é um número sobre o outro. Tá? Então, a fração molar a gente vai chamar de x. Tá? E eu posso ter x1 e posso ter x2. Quando a gente está estudando soluções, o índice 1 é chamado soluto. Então, o x1 é fração molar do soluto. Opa, soluto. E o x2 é a fração molar do solvente. E uma... Opa, sobrou um V aqui. Solvente. E uma coisa que eu gostaria muito, mas muito que vocês guardassem é o seguinte. x1 mais x2, opa,
x2 vale 1. Sempre, sempre. x1 mais x2 vale 1. Isso aqui, gente, nós precisamos saber pra caramba. Tá? Então, isso aqui eu gostaria muito que vocês memorizassem. Tá? Então, bora lá. Guarde isso aí pra gente. Tá bom? Mas como que eu calculo essa fração? O que é uma coisa sobre a outra? É fração molar, ou seja, é a fração do número de mols. Tá? Então, o x1, ele vai ser igual a N1 dividido por N1 mais N2. Aqui, puf, um sobre o outro. Já o x2 vai ser igual a N2 dividido por N1 mais N2. Lembrando que x1 mais x2... Ah, Eric, eu tenho dificuldade de saber quem que é soluto e quem que é solvente. Geralmente, solvente é aquele que vem em maior quantidade. Tá? Vamos passar um probleminha básico aqui pra gente entender isso. 8 gramas de Na são colocadas em contato com 49 gramas de H2SO4. Calcule as frações molares do soluto e do solvente. Dados. Na 23. Enxofre 32. Hidrogênio 1. Oxigênio 16. Acho que deu. Então, bora lá. Primeira coisa, vamos descobrir qual é soluto, qual é solvente. Então, vamos fazer aqui separado. Então, para o NaOH, a gente tem o sódio pesando 23, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. E deu um total de 40 gramas por mol. Então, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a massa molar. Tudo bem? Luísa Esteves. Tudo bem, filha? Até aqui o cálculo de massa molar? Então, bora lá. Ou está sem áudio, ou então tem uma saidinha. Depois, o que a gente tem? Vamos lá para o H2SO4.
Então, H2SO4, eu tenho 2 do hidrogênio, 32 do enxofre, 64 do hidrogênio. Vamos ver que vem mensagem aqui. Às vezes é de Luísa. Boa, Luísa. Obrigado, viu, filho? Então, eu vou ter um final aqui de massa igual a 98 gramas por mol. Tudo bem? Então, eu calculei a massa molar de cada um. Então, novamente. Então, agora eu vou pegar o NaOH. NaOH. Temos aqui 1 mol. 1 mol pesa pra gente 40 gramas. X-mol, quando nós tivermos 8 gramas. Então, X é igual a 0,2? 0,2 mol. Guarda ele aqui. Aí, vou fazer a mesma coisa agora com o H2SO4. Você está fazendo a mesma coisa que estaria fazendo pela fórmula, né? Pela fórmula, mesma coisa, Edson. Se você quiser usar M sobre MM, é a mesma coisa, tá? Uhum. Uhum. Porque tem gente que gosta de fórmula e eu, por não gostar, eu não faço. É erro meu. Eu devia fazer também, né? Então, nota aqui. Você gosta mais de fórmula, Edson? Geralmente eu prefiro regra de 3, Eu só que nesse também. caso eu prefiro a fórmula. Eu também sou assim. Então, o mol pesa 98. X-mol, eu vou ter 49. Então, X é igual a 0,5 mol. Então, eu descobri para cada um deles o número de mols. Ah, Eric, você não falou que um mais o outro tem que dar 1? Não, isso aqui é o número de mols. Eu não calculei X1 nem X2 ainda. Então, calculando X1 e X2. Então, bora lá. X1 vai ser igual. Número de mols, 1. Então, quem tem maior quantidade é o solvente. Então, seria o H2SO4. Então, o X1 é número de mols do soluto, 0,2, dividido por 0,7, que seria o somatório deles. Tá? Então, aqui, dividido por 0,7. Então, o X1 X1 vai ser igual, vou fazer essa conta, aqui é a calculadora, 0,2 dividido por 0,7, 0,28. 0,28. Eu poderia já achar o X2, teria que dar 0,72, mas vamos fazer ele aqui no cantinho. Então, o X2 vai ser 0,5 dividido por 0,7. Então, parará. Então, tem lá 0,5 dividido por 0,7. 0,72 aproximado. É o que a gente precisava. Aqui deu 0,28, uns quebradinhos. Aqui deu 0,7142. Então, arredondando. X2 é igual a 0,72. Tudo bem, gente? Sem problema?
Sem Sem problema. Então, joia, problema. graças a Deus. Então, beleza. Fração molar foi embora. Vamos seguindo aqui, caminhando e cantando. É só uma coisa que eu acho que eu baixei uma lista de exercício. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de difusão e efusão. É o que está aqui no texto para a gente. É bem legal essa definição. Difusão. A difusão, gente, é a arte que o gás tem de espalhar pelo recipiente todo, se misturar a outros gases, formando uma mistura homogênea. Então essa é a ideia de difusão. Tá? Então, é um movimento que você tem de dispersão do gás no recipiente, formando quem? Uma mistura homogênea. Tá bom? Se, por exemplo, a gente estiver na sala lá do cursinho, aí chega Daniel com um botijãozinho de gás, chega na porta e dá uma sapecada, pega aquele gás e deixa vazar na sala, daqui a pouquinho, vamos pensar que o principal componente ali é o butano. Aí pensa que o butano ele vai separar, vai o quê? Sair pela sala toda, quem está lá no fundo sente, quem está perto da porta sente, eu que estou lá na frente do lado do quadro, eu sinto. Tá? Então, a difusão é o movimento natural de um gás dispersando pelo recipiente, formando uma mistura homogênea. Com outros gases. Com outros gases. Foi-se? Sem problema, gente? Sem problema. Então, joia. Essa foi a primeira ideia para a gente de difusão. Agora, o que vem a ser efusão? Efusão é muito comum, por exemplo, aqui em Diamantina, quando a gente saía, quando era possível a gente sair, o que a gente pensa? Olha só, eu comprava um balão, desses balões, minha menininha mesmo, ela ama. É Frozen, agora é tal de Winx, opa, aqui sai o Coutros, não, é com outros, tira esse C para mim, tá? Na hora de estudar. Peppa Pig, Marcha e não sei o quê. Então ela ama. A gente saía no mercado, na hora que chegava no mercado, que eu via o balão, eu falei assim, putz grila, lá vai, quer ver? Pai, eu quero um balão, por favorzinho. Aí o que é um balão? R$15, a porqueira do balão. Ficava com o balão na mão, chegava em casa, colocava no canto do quarto. No outro dia, tá o balãozinho bonitinho. No quarto, quinto dia, o balão já estava na metade da altura. Passado uma semana, ele já estava no chão. Isso é um movimento de quê? De efusão. A efusão é um movimento de quem? De escape de um gás por pequenos orifícios. Tá? Você tem pequenos orifícios, aí você tem um escape de gás por ele. Tá bom? Então, efusão.
Então, se eu Tá tiver... bom, Eric. Oi, pode falar à vontade. Não, eu falei que tá bom. Ah, então tá aí. Beleza, gente? Tá tudo bem? Então, joia. Então, Tudo. escape de um gás por pequenos orifícios. Pequenos orifícios. Senhores e senhoritas, então vamos lá. Se um gás ele é muito grande, aqui, movimento natura, é natural. Ai, ai, ai. Então, nota, se o gás é muito pesado, a dispersão é alta ou baixa? Alta. A dispersão é baixa. Edson, pensa se ele é muito pesado. Ele vai ter dificuldade de locomover, concorda? Ah, tá. Sim. Lembra disso, filho? A efusão também fica comprometida. Por quê? Porque, pensa se ele for muito... Vamos pegar aqui um balão. Vamos pensar que isso aqui é um balão. Tá? A gente tem um balãozinho aqui. Aí, nota, eu vou colocar aqui assim. Tururu. Ô, Eric, Oi. seria o exemplo do balão cheio pelo nosso ar? O balão, quando você enche pelo Isso que ar, o você que tá falando? acontece? O CO2 é muito pesado quando você elimina. Aham, Você soprou o sim. balão não sobe por quê? O CO2 ele é mais pesado que os principais componentes do ar. Então o balão desce. Por isso que ele não vai soprar, não vai subir. Aí nota aqui, Júlio, o que a gente vai fazer lá? Vamos pensar que eu vou fazer um orifício pequenininho nessa altura aqui do balão. Vamos colocar aqui. Então aqui tem um buraquinho. Tá dando para todo mundo ver? Ficou pequenininho? Tá dando, Eric. Tá de boas? Então aqui eu tenho um buraquinho aqui. Então, se o gás for muito pesado, vocês concordam que a tendência do gás é acumular aqui embaixo? Se eu tenho um Sim. gás muito pesado, ele vai ficar aqui embaixo. Então eu vou ter dificuldade de saída dele por onde? Pelo orifício. Vai sair uma fração? Vai, mas a grande maioria vai descer. Agora, se a massa molar do gás é pequena, ou seja, a densidade é pequena, eu vou ter um escape muito maior. Tá? Então, tem como a gente calcular a velocidade de efusão e difusão. Então, a velocidade de efusão ou de difusão, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade. Tá? Então, aqui, que a gente tem. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada da densidade. Então, isso é a velocidade de efusão. Pensa só, se a densidade é pequena, a velocidade é alta, porque é inversamente proporcional. Tá? Se a densidade é elevada, a velocidade é baixa. Ficou claro, gente? Cada um disso aí? Sim, Eric. Tá Essa beleza? Ficou velocidade, sim. Pode ô falar, Eric, pode falar. essa velocidade é dos dois Dos processos, né? dois processos, tanto de difusão quanto efusão. Tá? Beleza. Tá? Lembra que eu perguntei e Edson respondeu? Quando Edson falou, Eric, se você solta um gás muito pesado, ele tem o quê? Preguiça de correr. Tá? Então ele é muito denso. Se ele é muito denso, a velocidade é baixa. Belezete? Então bora lá. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver quantas horinhas. Faltando alguns minutinhos aí. Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Tum, 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 tum. Ah, essa lei aqui chama lei de Graham. Tá? Essa lei de efusão e difusão é G-R-A-H-A-M, Graham. Vamos agora para a umidade relativa do ar? Umidade relativa do ar.
acho que é isso mesmo que tem. Tem umidade absoluta, ar saturado, mas o que mede para a gente é isso aí. Então, o que é a umidade relativa do ar? É a pressão parcial da água no ar. É só umidade. Tá. É a pressão parcial do vapor da água deixa eu aumentar isso aqui só um minutinho, gente. Sobre a pressão máxima de vapor. Aqui é no ar, tá? Então, aqui, ó. Então, é a pressão parcial pela pressão máxima. Aqui, vapor, gente, evaporou. Lê antes de clicar. Tá bom? Beleza? Então, assim a gente calcula a umidade relativa do ar. Eu vi um exercício aqui que eu achei bem legal. Deixa eu ver se eu encontro ele. De capacidade dos ambientes. Eu não vou achar, não. Mas se não tiver aqui, que eu tenho quase certeza que eu vi, foi aqui. Se eu não achar aqui, eu mando para vocês. Falando sobre umidade relativa do ar. Achei. De aprendizagem, não, Levick? É o número 6 de aprendizagem. É esse que você falou, Duda? Foi. É o número 6. Então, vocês vão fazer para mim depois o número 6 de aprendizagem, tá? Ele fala de umidade relativa do ar. Tá bom? Senhores e senhoritas, alguma dúvida nisso tudo que a gente viu até agora? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tranquilo. Não entendi? Tranquilo. Tá de boas? Então, fico Sim. feliz. Tá? Dani, tudo bem, filha? Até aqui? Pablo? Sim, Tá de boas? Pablo, tá tranquilo, filho? Boa, Pablão, obrigado, viu? Duda, de boas? Mônica, Vitor, sem problema? Tranquilo aí. Eriston, Super você quer tranquilo, fazer alguma Eric. pergunta, filho? Tranquilo, Eric. Então, joia. Laísa, Fernanda, tá tudo em ordem? Karine? Tudo bem, Eric. Então, beleza. Gente, estou à disposição. Se vocês quiserem mandar lá, eu vou subir esse vídeo agora, tá? A aula nossa é até que horas? Até 10, não é isso? 10. Faltam Quantas 4 horas? minutos. Então, faltam 4 minutinhos. Eu vou liberar vocês mais cedo para tomar uma sopa. Tá? Então, valeu, gente. Obrigada, Olha Eric. só. Eu queria, só para a gente finalizar a aulinha de hoje, eu queria marcar um compromisso com vocês. Tá? Nesse turbilhão todo que está a vida nossa, não está fácil para a gente também, moçada. Eu creio que para vocês aí está um tumulto só, sabe? Eu queria muito, mas muito que vocês soubessem de uma coisa. Mais do que nunca, a partir da data de hoje, nós estamos mais juntos do que nunca para vencer essa guerra nossa. Seja no dia a dia, seja no dia que vier o Enem. Tá? É um compromisso meu com vencer, é um compromisso meu com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por Capelinha, sabe? Então, nós estamos juntos porque der e vier, moçada. Tá? Dias melhores virão, dias ensolarados, eu vislumbro um sucesso aí pra gente. Tá? Eu quero muito agradecer a vocês até hoje o carinho com que vocês me trataram, tá bom? E, em retribuição, eu tinha que bater esse papinho com vocês. Eu já conversei com o terceiro ano hoje de manhã, foi uma conversa muito legal. Conversei com o pré-med e, por obrigação, eu tinha que conversar com vocês à noite. Tem várias pessoas aqui do terceiro ano, tá?
É com muito carinho, gente, com muito carinho mesmo, que eu vou comprar essa briga de vocês. Tá? A gente está aqui para o que der e vier. Eu sou muito, 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 muito mais vocês. Tá? Então, fico aberto para qualquer dúvida e questionamento que vocês tiverem. Tá? Não vou fazer juízo de valor. Tá? Eu não vou opinar a respeito de atitude de um, atitude de outro. A gente só tem uma máxima. Errou, tem que pagar. Seja um ou seja outro. Tá? Não estou falando que fulano está certo, que Beltrano está certo. Não quero fazer juízo de valor a respeito de ninguém. Tá bom, gente? Então, fica o meu carinho para vocês. Ficam abertas as portas aqui de casa para o que precisar. Tá? E nós vamos vencer. Vamos junto, todo mundo, que no final nós vamos dar uma bicuda, uma banana para tanta coisa que vem pela frente para a gente. Os momentos são difíceis, são. Mas eu peço uma coisinha para vocês. A gente tem que ter 3 coisas para vencer na vida. Determinação, determinação e determinação. E isso vocês têm de sobra, senão vocês não estariam aqui até 10 horas da noite. Tá? Vocês estão dando um show. Um show. Tá bom, gente? Então, ó, um abração para todo mundo. Ó, obrigado pelas palavras das pessoas aqui. Gente, nós estamos juntos mesmo. Tá? Não tem que me agradecer apoio nenhum, não. Eu que tenho que agradecer, Fernando, o apoio de vocês. Tá, Emanuel? É o dia a dia, vocês aguentando minha cara feia aqui, falando com vocês até tarde. Tá? Compro a briga de vocês, sim. Tá? O que eu posso dar em troca para vocês é ensinamento. Tá bom? Esse cabelo branco aqui, eu já passei por muita coisa, já dei muita cabeçada na parede, já quebrei muita cara. Tá? Escolhas que eu fiz anteriormente aí, que eu fiquei 1 ano afastado do vencer, foi a pior escolha da minha vida, quebrei a cara. Quando tive a oportunidade de voltar rabinho no meio da perna, pedir desculpa, pedir perdão, sabe? Por quê? Foi uma escolha muito infeliz minha. Prejudiquei muita gente de ter deixado um trabalho que eu comecei quando começou o colégio, por opção de continuar aqui em Diamantina, um momento ímpar, fiz essa opção, sabe? Depois vi e fiquei muito arrependido, sabe? E fui sincero, cheguei para a Leonor, cheguei para a Thaís e falei assim, me perdoa. E graças a Deus eu estou de volta, sabe? E mais do que nunca, gente, eu estou com vocês, para a gente, o que deve é. Precisou, moçada, nós vamos pôr fogo no resto, tá? Então, valeu, boa noite a todos. Desculpa eu esticar um pouquinho a aula, mas eu precisava ter essa palavrinha com vocês, tá bom? Então, gente, um beijão para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho. Cacá, obrigado mesmo. Vitor, Lívia, obrigado pelas palavras, tá bom? Então, ó, um abração para todo mundo, gente. Fiquem com Deus, bom descanso, muita luz pra gente, muita paz, sossego no coração. Valeu? Abração para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite, Eric. Valeu, obrigado, Deus, Gustavo. Eric, Até mais, obrigado. Elisama. Obrigado, viu, gente? Nós também, Eric. Valeu, abração. Vou mandar o link para vocês na Tchau, hora que eu Eric. subir a aula Obrigada. aqui. Valeu, gente. Brigadão. Eu que agradeço o carinho de sempre, tá? Se Deus quiser, quarta-feira tem mais. Tô igual o Ricardo Goulart. Quarta-feira tem mais. Então, valeu. Um abração para todo mundo. Tchau. Tchau.